Bem, pessoal, esse é o nosso segundo vídeo, no qual eu vou falar de ABNT e normatização do trabalho científico para vocês. Esse assunto é algo que, às vezes, na cabeça do estudante se coloca como muito difícil, como um desafio enorme, como algo, talvez, a principal dificuldade da produção científica. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa é que não é tão importante assim, porque, como nós vamos ver nessa videoaula, a ABNT, a rigor, vai falar dos aspectos formais do trabalho científico. Ela não entra na questão do conteúdo. E é o conteúdo aquilo que dá qualidade ou não a um trabalho científico. Porém, é claro, os trabalhos excelentes, eles têm um conteúdo muito bom e também uma forma muito boa. Por isso é importante saber e fazer os trabalhos corretamente em termos de normatização. E essa normatização, embora não seja propriamente difícil ou complexa, ela é um pouco trabalhosa, assim. Ela exige da gente um pouco de paciência, exige um pouco de atenção, detalhismo, mas não exige exatamente uma reflexão profunda. É uma coisa um pouco mais técnica mesmo, né? Não chega a ser algo difícil, mas é um pouquinho trabalhoso. Bom, então vamos agora para a apresentação, onde eu já começo a dizer por que é importante seguir normas qualquer do trabalho acadêmico. Porque senão a gente tem trabalhos desse tipo, né? Que é aceitável no ensino fundamental, mas não no ensino superior. Assim como nessa brincadeira que se faz aí, se a norma da ABNT fosse opcional, de repente a gente estava recebendo trabalho com esse tipo de capa, com esse tipo de fonte, isto é, uma coisa toda carnavalesca e que não é adequado, não é interessante. Por que não é interessante? Porque nos dispersa do conteúdo. A norma, o trabalho acadêmico bem formalmente correto, a forma não chama muita atenção. O que tem que chamar atenção é o conteúdo. Né? Na verdade, os aspectos formais têm que dar consistência e unidade aos trabalhos. Isso é que vai favorecer a leitura e acesso a eles. Por exemplo, a norma, ao falar em colocar palavras-chave, é para ajudar a recuperar o trabalho, quando a gente faz buscas, enfim, tudo caminha na direção de favorecer a leitura e o acesso e não outras coisas. Né? Normas são análogas a manuais de redação ou livros de estilo, né, que jornais, editoras, agências de comunicação utilizam. Nesses livros de estilo, assim como nas normas, vão ter diretrizes e imposições, né, de como determinadas coisas devem estar. Então, de repente, um veículo diz que sempre que o nome dele for aparecer em algum texto da revista do impresso, vai ter que estar de determinado jeito, em itálico, negrito, sei lá, de alguma forma, e uma série de outros detalhes, tamanho de título, enfim, coisas que normatizam o conteúdo. Né? No ambiente acadêmico brasileiro, a norma mais comum é da ABNT. A ABNT é uma associação brasileira que edita uma série de normas técnicas sobre um monte de coisa que exige padronização e exige normatização. Coisas das mais diversas, por exemplo, a qualidade, a resistência do concreto armado, o comportamento de tubulação, resistência, essas coisas, às vezes coisas muito distantes da gente, né? Bom, não é distante a questão da normatização do trabalho acadêmico, que várias normas da ABNT falam sobre assuntos desse nível. Né? Bom, para favorecer os pesquisadores, estudantes, algumas instituições ou pessoas compilam normas e fazem documentos únicos para nos ajudar. É o que a USP fez nesses dois links aqui que eu estou dando para vocês. O primeiro vai indicar várias normas. Né? Como eu já disse, existem várias normas.
Aqui no Brasil a gente usa muito a ABNT, mas nos Estados Unidos usa muito a norma APA, que é a norma feita pela Associação de Psicólogos de lá, usa muito uma norma chamada Chicago, MLA também, enfim, os contextos geográficos isso varia muito conforme isso, né? Na nossa vida acadêmica a gente acaba estando muito mais familiarizado com uma, duas normas, né? Mas o que é importante é a gente ter ciência que existem outras e ter ciência que de repente o texto que eu vou mandar para um lugar pode exigir uma norma diferente da que eu usei, né? E sabendo disso, eu vou fazer adaptações formais no meu trabalho para que ele seja condizente com o lugar, eventualmente um congresso que eu quero mandar o meu trabalho ou uma revista científica, a normatização que eu usei seja a mesma desse espaço, né? Bom, por que a gente referencia? Por dois grandes motivos. Porque a gente quer expor as fontes das nossas informações e ideias, aquilo que dá suporte ao nosso estudo, e porque também é uma maneira da gente evitar a falha ética do plágio. Né? Isto é, quando a gente se apropria de ideias ou fragmentos textuais com ideias de outras pessoas sem dar o devido crédito. Ao fazer referência, ao fazer citação, eu estou dando crédito e não estou cometendo plágio. Existem algumas ferramentas digitais que colaboram para a gente construir referências. Eu estou dando alguns endereços aí para vocês, né? Essa primeira tem uma característica interessante, que é o fato que ela, se você sabe o DOI do documento, DOI, eu preciso explicar, é um número que está sendo usado nos últimos anos, que é indexado a um certo documento e favorece a que o link nunca quebre. O link do DOI sempre ele vai dar um jeito de achar o documento que tem esse DOI, né? Então é algo que foi criado com essa função. E no caso, eu consigo recuperar os metadados do trabalho a partir do DOI também. É um pouco, na verdade um pouco não, é isso que faz essa ferramenta Muri quando eu tenho o DOI. Eu coloco o DOI, ele recupera os metadados e constrói a referência. O que são os metadados? A autoria, o nome do trabalho, as páginas dele, etc. Tudo isso é metadado, né? Bom, aqui tem outros dois exemplos de referências bibliográficas e aqui também eu queria explicar para vocês que o Google Acadêmico ele dá um jeitinho de nos mostrar como deve ser uma referência, ou pelo menos uma maneira aproximada. Então, por exemplo, eu estou colocando o nome da Margarida e digamos que eu quero saber como citar, como referenciar esse trabalho. Reparem que aqui no fim tem uma aspa e um citar. Eu clico aqui e vai aparecer a referência em três normas: MLA, NBR 6063, a BNT, né? E norma APA. Daí eu posso, se eu quero a norma BNT, selecionar, copiar e colocar no meu documento. Mas tem um pequeno porém. Essa situação não está completamente certa. Está faltando certos detalhes. É por isso que eu vou recomendar que vocês estudem e procurem aprender a fazer, construir referências, porque vai ser um jeito de você corrigir quando você usa um programa, o acadêmico, e pegou a referência errada, né? Bom, falando em programa, em estratégia para favorecer a construção de referências, o programa processador de texto Word, ele tem internamente a ele algo para ajudar a construir referência. Como esse é um aspecto muito técnico, eu só deixo o link aqui para quem tiver interesse olhar o tutorial. Bom, como eu já disse, às vezes a referência tem erro, por isso é bom saber fazer referência. E o elemento básico para construir referências, para saber fazer referências, é identificar o tipo de documento que eu quero citar. Quais são os tipos de documento? O livro, capítulo de livro, artigo de revista, artigo de evento, vídeo, áudio, enfim, apresentação de slides, isso são tipos de documento. E daí, um tweet é um tipo de documento, uma postagem é um tipo de documento, né?
Daí as normas apresentam exemplos de como construir a referência, que daí a gente espelha, vê mais ou menos o modelo e constrói a nossa, do nosso documento. Né? E depois compõe a lista de referências em ordem alfabética do nosso trabalho. Né? Eu também noto que referências é o jeito moderno de construir essa lista. Há tempos atrás, o pessoal costumava construir bibliografia. Qual a diferença de referência e bibliografia? Na bibliografia, posso colocar textos que não foram citados no corpo do trabalho. Nas referências, só vão estar textos que foram citados. Né? Bom, agora concluindo essa nossa videoaula, estou dando aqui um exemplo do que eu vou querer que vocês façam como atividade de fórum. Eu vou colocar lá no fórum um conjunto de referências com algum errinho para vocês tentarem descobrir. Vai ter um conjunto grande de referências, vocês vão escolher 2 referências e vão tentar descobrir o erro e dizer qual que é o erro numa postagem do nosso fórum. Também vejam quem dos colegas, porque a ideia desse exercício é vocês tentarem se familiarizar com a construção de referências em trabalhos acadêmicos. Bom, concluindo a nossa aula, eu digo, normatização e referência não é o bicho de 7 cabeças, não é o bicho papão, mas é algo que é importante, pois um trabalho bem feito também tem uma forma adequada, também tem uma forma acadêmica. Por outro lado, como eu disse, é importante que vocês tenham as normas como um dicionário, algo sempre à mão, que você tem dúvida, você vai lá e consulta e aprende como fazer determinada coisa que você não sabe, como se constrói uma tabela, onde fica o título, como numera, enfim, o trabalho textual acadêmico tem muito pequeno detalhe que naturalmente é difícil a gente ter tudo na cabeça, mas tendo a norma e podendo consultá-la, tudo fica mais fácil, né, gente? Então, bom trabalho para vocês no fórum. Até mais.